solenidade da Santíssima Trindade. Celebremos jubilosamente esse dia. Mergulhemos nesse mistério, incompreensível à razão, mas revelado a todo aquele que crê. Por isso nós celebramos mistérios. Falamos ao mundo ateu, materialista, das coisas que as pessoas não entenderão por si mesmas. Mas àqueles que creem é dada a graça de adentrar ao mistério, conhecer pela ação do Espírito as coisas invisíveis, desejar pela fé o que ainda não se tem. Que coisa tão importante! Celebrarmos mistérios de fé. E a fé, eu quero repetir, não é um sentimento religioso, não pode ser. Não é uma devoção, por mais lindas que elas sejam. A fé é uma graça imensurável, um dom espiritual que Deus dá aos seus filhos e filhas. E quem desenvolve essas potencialidades da graça vai mergulhando, se apaixonando, conhecendo aquele que é, que era e que vem. O Pai, Espírito onipotente, incriado, nunca foi criado, porque criadas são as coisas materiais. Deus nunca foi criado, nem nunca terá fim. Eu não compreendo, Padre. Não compreenderás por ti mesmo. Não compreenderás pela tua inteligência. Compreenderás pela fé, que ilumina a tua razão, que ilumina a tua inteligência e te arranca de ti mesmo, dos limites da materialidade, e te projetará para o infinito. Então compreenderás, te apaixonarás pelo eterno amor. O Pai, Criador de todas as coisas. Ó Pai Santíssimo, adoro-vos, amo-vos. Só vós sois assim, princípio e fim de todas as coisas. Criastes o universo, as galáxias, os mundos invisíveis, porque vós sois perfeitíssimo, todo-poderoso, e só vós sois assim. Só não vos conhece quem se reduz a si mesmo, ou aos caprichos do seu pensar. Só não te conhece os que querem ficar na ignorância de si mesmos e não vos procuram no seu nada, e compreenderão que vós sois o tudo nesse nada existencial da matéria do corpo. O Pai, pense nisso. É maravilhosa essa experiência de buscá-lo, de adorá-lo em espírito e em verdade, como nos ensina o Filho, de desejá-lo mais do que todas as coisas. Mas se o Pai é assim, essa onipotência amante, invisível por sua natureza,
atenção, no seu amor por nós humanos, feitos à sua imagem e semelhança, homens e mulheres, criados para Ele, plenitude da criação. Ele, tendo se revelado de muitos modos ao longo dos séculos e dos séculos, tendo nos falado pelos profetas, tendo constituído um povo para si, e a esse povo se revelado tão amorosamente, na plenitude dos tempos, diz o apóstolo, quando chegou a hora, Ele se revelou a nós de forma visível, humana. Ele se encarnou, veio até nós, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, rosto humano de Deus Pai. Estão compreendendo? Agora o que era invisível torna-se visível. O que nós não poderíamos alcançar nem tocar, tornou-se palpável. Homem Deus, que caminha no meio de nós. Aquele que foi gerado, mas nunca criado, porque é Deus, mas foi gerado pela ação do Espírito no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Ó Mãe Santíssima, vós sois o sacrário vivo, morada do eterno Deus. E por vós veio até nós o Salvador, o homem-Deus, Jesus de Nazaré, a quem servimos e devemos servir apaixonadamente. Ele passou fazendo bem a todos, diz João no seu Evangelho. Vocês se lembram dos Evangelhos? Ei-lo curando os doentes, se compadecendo das multidões famintas, dai-lhes vós mesmo de comer, se enchendo de compaixão pelos leprosos que gritavam pelo seu nome: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de nós. Ele que pregou a palavra do Pai, anunciou o projeto do Pai, que incomodou os poderosos, desestabilizou os religiosos apegados, arraigados à lei e não ao amor. Ele que amou até o fim. Ele que, sendo perfeito Deus, quis livremente se colocar no lugar de seus irmãos humanos, pecadores, perdidos no tempo e no espaço pelo pecado original. Quis oferecer um sacrifício único e perfeito, um sacrifício humano, num corpo divino, para resgatar o humano e fazer-nos voltar ao aconchego do Pai, a imortalidade que Ele possui e que nós havíamos perdido por causa do pecado original. Estão entendendo? Quem está entendendo, faz assim para mim. Sim. Por isso está escrito: Deus amou tanto o mundo, o Pai, mas amou tão apaixonadamente o mundo, enviou seu Filho, Ele, feito um de nós, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A humanidade já foi salva, redimida pelo sacrifício do Cordeiro Pascal, o sangue precioso de Jesus, que nós celebramos em cada missa. Ver a grandeza de tua fé, a grandeza de nossa igreja. Em cada missa se renova aquele sacrifício salvífico, fonte única de purificação de todo o gênero humano.
Não existe salvação por prestação. Não existe reencarnação. Não existe. Pois o que era impossível, Deus realizou no tempo. Aceitou o sacrifício do Filho e estabeleceu uma nova e eterna aliança entre o céu e a terra. Aboliu a antiga lei. E onde havia o pecado, diz Paulo, superabundou a graça. Onde havia a morte, superabundou a vida. Que coisa tão grande! Toda a humanidade já foi salva. Mas muitos ainda não receberam ou não aceitaram a salvação operada por Jesus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, entrará no reino dos céus. Guarde isso. Eu estou falando do Filho de Jesus. De Jesus. E agora vem à minha mente uma expressão linda que me emociona, que eu aprendi há muitos anos atrás, porque Padre Joel, eu já vou completar 50 anos de padre. O senhor só tem 2 anos de padre. Eu fico tão feliz quando abraço aqui nesse santuário padres jovens que vêm aqui. Mas eu aprendi com um homem de Deus, um servo de Jesus, santo. A igreja um dia vai canonizá-lo. Frei Damião de Bozano, que nas madrugadas, curvo, cansado, ele cantava para dizer que Jesus é o Filho do Pai, a segunda pessoa da Trindade. E ele dizia: Jesus é o nome que tem mais encanto, um nome mais santo que este não há. Ergamos um viva Jesus. Jesus é o nome que tem mais encanto, o nome mais santo que este não há. Ergamos um viva Jesus. E ele mesmo, naquele jeitinho santo dele, curvo, ele mesmo dizia: viva Jesus! E repetia. Nós, como ele, como todos os santos e santas da igreja, amamos, adoramos e seguimos Jesus, o Verbo encarnado, o Pai presente na história, o Salvador do mundo. E quem é o Espírito Santo? Aprendemos que é a terceira pessoa da Trindade. Mas eu quero lembrar a vocês, é o dom que o Filho envia do coração do Pai para acompanhar a igreja, para santificar os fiéis. Ele procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é Deus, da mesma natureza divina e igual majestade. Não existe 3 deuses. Há um só Deus, em 3 pessoas distintas da mesma divindade. Diga amém. É o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos, sobre a igreja orante em Jerusalém, que continua no tempo a missão de Jesus, até que ele volte, porque o Senhor voltará. E esse mundo de miséria, de pecado, de trevas, de guerra, esse mundo vai terminar, gente. E haverá um novo céu e uma nova terra. Porque todos os que crerem em Jesus ressuscitarão nesse corpo. Os que já morreram, os que estiverem vivos. E os que não acreditaram nele, escutem, tornar-se um nada nessa dia. Serão destruídos. Você sabe o que é nada? O que não existe. Juntamente com o nosso inimigo, Satanás, nesse dia, será destruído. E todo o seu poder será destruído. E todos que acreditaram em Jesus ressuscitarão na carne e serão semelhantes ao corpo dele glorificado. Porque Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3
Nós somos cidadãos do céu, de onde virá o Senhor. E Ele transformará esse corpo de miséria, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorificado. Essa é a nossa fé. O Espírito cuida de cada pessoa. O Espírito revela a todas as pessoas, inclusive independente de religião, o amor, porque o Pai é amor, e o Filho é amor, e o Espírito nos capacita para amar, para perdoar e para esperar o que há de vir. Esperada esperança do que há de vir, o céu. E o céu não é algo acima das nuvens não, viu? Não é um lugar delimitado no espaço. Isso eu digo sempre, seria reduzir a dimensão espiritual à metafísica. O céu é o encontro com o Pai no Filho. É um mergulho na felicidade infinita. É a perfeição máxima. E está escrito, e então não haverá mais lágrimas, nem luto, nem morte. Porque aquele que está sentado no trono, quem é que está sentado no trono? Jesus ressuscitado, ao lado do Pai. O Pai é Espírito, mas quem está sentado ao Pai é um homem, igual a nós, Deus de Deus, Deo Deorum, Salvador do gênero humano. Pois aquele que está no trono dirá, eis que eu faço novas todas as coisas. Essa é a nossa fé. O Espírito ilumina a nossa mente, o nosso intelecto, nossa razão, capacitando-nos para compreender as coisas eternas, as coisas de Deus. É por isso que tudo na igreja acontece pela ação do Espírito Santo. Todo bem, toda graça, tudo que é perfeito é obra dele. Age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Toca os corações, ilumina nossas mentes, santifica nosso corpo, nos dá o conhecimento das coisas ocultas. É o Espírito Santo quem continua a pregação do Evangelho. Sabia disso? Não existe pregadores. Nós somos instrumentos da pregação do Espírito Santo que revela o Pai e o Filho para que todo aquele que crê seja salvo. Eu gosto muito da pregação de Padre Fulano. Grande besteira você está dizendo. Cuidado para não procurar pessoas. Procure Deus e saiba que a verdadeira pregação da igreja nunca será nem do Papa, nem dos bispos, nem dos padres, nem de leigos. A verdadeira pregação na igreja será fruto da ação do Papa, dos bispos, dos padres, dos leigos, pelo Espírito Santo de Deus, que age, que fala, que toca, que converte. Estão compreendendo? Por isso, existem pregações bonitas, mas que não tocam os fiéis. Mas a pregação que toca é aquela que brota do Espírito. Que brota do Espírito Santo. Quando eu fui pároco em Arco Verde, eu fui por 30 anos. Um dia, me lembro como hoje, o meu filho, se sente. Escutem. Eu fui convidado para recomendar um corpo no bairro de São Geraldo. Com tantos afazeres, ocupado, eu atendendo um ou outro, quando eu olhei, 4h30. O enterro era 4 horas. Me assustei, peguei o carro, subi para o São Geraldo. Quando cheguei lá, na rua chamada Rua São José, subindo a serra, numa casinha, tinha muita gente na frente. Eu disse, graças a Deus que o corpo ainda não saiu. Nós devemos ter cuidado com o ministério que Deus nos confiou. Quando eu entrei, estava um irmão chamado José, fazendo as exéquias, que qualquer leigo pode fazer. Eu fiquei atrás, paramentado,
Ele leu o Evangelho com dificuldades, tinha lentes assim nos óculos. Quando ele terminou de ler, fechou a Bíblia e começou a pregar. Alguém foi dizer que eu estava... Para. Fiquei ouvindo. Gente, quanta sabedoria na boca daquele homem simples e humilde. Me lembro que ele disse na linguagem dele: aí você pensa que o irmão está aqui? Não, aqui está o corpo dele, a alma dele está no céu. Porque nós foi feito para o céu, falando assim no português popular. Porque nós foi feito para o céu e o céu é nosso lugar. E começou a falar tantas verdades. Eu dizia: o Espírito Santo está pregando. Pregando. De repente, quando ele me viu: ô padre, o senhor está aqui? Venha, padre. Não, senhor, continue. Eu não era tolo. Atrapalhar o Espírito Santo? Deus me livre. Continue, meu filho. Depois de um abraço nele e fiz a minha parte. A parte própria do padre. Toda pregação verdadeira será sempre obra do Espírito Santo. Diga amém. E o Espírito Santo clama, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo grita nesse mundo pela paz, e os homens continuam fazendo guerra. O Espírito Santo grita na sua casa, dizendo: acabe com as intrigas, e você persiste na intriga, mas a escolha é sua, porque nós fomos livres, Deus nos fez livres. Escolhe, pois, a vida, diz a palavra, pois eu coloco diante de ti a luz e as trevas, o bem e o mal, a vida e a morte, tu escolherás. Feliz quem se conduz pelo Espírito. Suporta tudo, porque se agarra a Ele. Feliz quem vive nessa igreja una, santa, católica, os sacramentos, que vem à missa dizendo: eu preciso de Ti. Fala, Senhor. E a palavra cura, a palavra ilumina, a palavra salva. Queridos irmãos, ao Pai, glórias, louvores, hoje e sempre, diga amém. Amém. Diz mais alto. Amém. Ao Filho, Jesus, nosso Senhor e Salvador, honras e glórias, hoje e sempre. Amém. Ao Espírito que nos conduz, que nos anima, que nos conduz à palavra, ao Espírito Santo que nos santifica, toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Quando você fizer o sinal da cruz, lembre-se que você está dizendo: Pai, meu Criador, toca a sua mente, a sua inteligência, o cérebro, desça a mão devagar, em nome do Filho. Aqui pulsa um coração, a vida, Filho de Deus, meu Salvador. Vai aos ombros, a força, a mobilidade, em nome do Espírito Santo. Começa um dia, termina um dia, vou à luta, porque eu creio no Deus uno e trino, creio na Santa Igreja, creio na doutrina dos apóstolos, e não vou trocar minha fé por coisa qualquer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.